Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, diga, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Enquanto ouvíamos essa canção do Fernandinho, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em ti. Essa canção que também cantamos no domingo à noite, por providência do Senhor nas nossas vidas, falando ao coração do presbítero Marcelo, aquilo que também tinha revelado ao meu coração. O Senhor está conduzindo a sua igreja. Mas enquanto ouvimos essa canção gostosa e nos lembramos da mensagem que o Senhor nos falou no domingo à noite, se você não viu o culto domingo à noite, se você não assistiu, ainda está no YouTube aí, culto do dia 9 de agosto, no Dia dos Pais, né? Assista essa mensagem, uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Mas é gostoso ouvirmos isso e pensar que nós vamos dar conta de fato, exercitarmos a nossa fé da maneira como imaginamos, quando dizemos ainda que. Queria convidar você a, desde já, compartilhar essa live com alguém. Mande para alguém. Né? Se você quiser, assista primeiro tudo, veja se vale a pena, se vai edificar a vida de alguém e compartilhe com alguém. Se você quiser deixar um comentário, se você quiser dizer o que você pensa sobre a live. Ah, eu gostei, ou eu não gostei, eu não entendi direito. Pode comentar aí, por favor. Isso me ajuda, né? Isso ajuda a gente a saber o caminho que podemos caminhar e como podemos atender melhor a necessidade e falar ao coração de cada um dos irmãos e irmãs. Também você pode deixar o seu like ou então o seu dislike. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse ainda que. E o exercício que vamos fazer esta noite é de pensarmos, quando é que o ainda que acontece? Será que vamos dar conta? Será que vamos permanecer firmes? Será que vamos conseguir cumprir o que dissemos que faríamos se aquilo que nós temíamos acontecesse? Porque é nesse contexto que nós usamos essa expressão ainda que. Ainda que eu não quero que aconteça, mas ainda que aconteça, eu vou fazer isso. Ainda que isso aconteça, eu vou agir assim. E quando acontece? Será que de fato você vai continuar? Você vai dar conta de fazer aquilo que você disse que faria? Por exemplo, no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Será que de fato, se você estiver com uma doença grave, se você estiver desenganado pelos médicos, será que de fato você não vai temer mal algum? Será que você vai dar conta de fazer isso? Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que a figueira não floresça, vou continuar me alegrando no Senhor. Será que de fato vamos fazer isso? Queria pensar contigo na experiência de um servo do Senhor chamado Jó. Jó é o homem que Deus mesmo dá um testemunho positivo a respeito da fé de Jó. Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Em toda a terra não há um homem temente como ele, que me teme e que procura fazer a minha vontade. E quando aquilo que Jó temia aconteceu com ele, como é que Jó reage? Nós sabemos que Jó, no final da sua vida, ele permanece fiel ao Senhor.
Mas e do dia que aconteceu até o dia dele dizer assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Como é que Jó se comportou? Porque veja, lá em Jó capítulo 3, versículo 25, tem esse versículo aqui. Jó dizendo, né? Aquilo que eu temia me aconteceu. E qual é o contexto em que Jó diz isso? No capítulo 3 de Jó, Jó está amaldiçoando a sua vida. Ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Como assim? Mas Jó não era um homem temente a Deus? Jó não termina a sua história dizendo sim para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem? Como é que esse homem que é temente a Deus, que termina a sua vida sendo um exemplo de fé, sendo recompensado pelo Senhor, recebendo em dobro tudo aquilo que ele perdeu, como é que esse homem amaldiçoa o dia em que ele nasceu? Como é que esse homem deseja ter sido abortado? Fato é que por mais que nós sejamos homens e mulheres de fé, por mais que nós tenhamos um compromisso, ainda que nós tenhamos declarado no último domingo que nós continuaremos confiando, que nós nos alegraremos, que nós não temeremos, isso não faz de nós pessoas que não têm sentimentos, porque nós continuamos sendo seres humanos. E é natural dos seres humanos, diante das situações de dificuldade, eles experimentarem os sentimentos que Deus criou e colocou em nós. Perceba que, ou lembre, que o próprio Jesus, quando ele está na noite em que ele vai ser traído, ele está triste. Ele fala para os seus discípulos: eu estou com uma tristeza como de morte na minha alma. Me ajuda em oração. O próprio Jesus pede ajuda em oração. O próprio Jesus declara que ele está triste, uma tristeza que pode levá-lo à morte. A angústia, essa angústia da hora da dificuldade é natural do ser humano. Mas ela não determina como nós vamos terminar a nossa carreira. Nós entramos pelo vale das dificuldades, mas nós não acabamos, porque a Bíblia diz que nós passamos pela aflição, nós saímos lá. Não é vão declarar, como nós fizemos no domingo à noite: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Você vai temer, sim. Você vai ter pensamentos, dias de dúvidas, dias de temor, dias de angústia. Mas você não vai continuar temendo. Você vai passar por dias de temor e vai voltar a ter confiança e a descansar no Senhor. É natural. Digo isso para que quando os dias de ainda que acontecerem com você, para que quando aquilo que você teme acontecer com você, porque pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, e você se ver cheio de medo, cheio de angústia, cheio de tristeza, cheio de pavor, não duvide da sua fé. Não acredite que a sua declaração de fé, de convicção é vã. Não. Continue crendo e continue buscando o Senhor e confiando no Senhor, porque você está passando pelo vale da aflição, mas aqueles que confiam no Senhor, eles passam pelo vale da aflição e eles transformam eles em um lugar de alegria. Sim, aqueles que confiam no Senhor, depois que passam pelo vale da aflição, eles olham para trás e falam assim: foi bom eu ter passado por esse vale. Bom, porque eu aprendi preciosas lições com o Senhor e eu agora conheço melhor o Senhor. Eu queria sugerir ao seu coração esta noite que a solução que Deus deu para Jó também seja a solução que você adote para você quando os tempos de ainda que
chegarem na sua casa, na sua vida. Quando aquilo que você teme acontecer com você. Como é que Deus consolou Jó? Como é que Deus fortaleceu a fé de Jó? Deus manifestou a sua glória para Jó. Deus chamou para Jó para pensar. Porque assim, a grande crise de Jó é que ele não via sentido no que estava acontecendo. Ele era um homem temente a Deus e estava acontecendo com ele, que era um homem temente a Deus, coisas que deveriam acontecer com aqueles que não temem a Deus. Então Jó, ele fala assim, parece que as coisas estão fora de lugar. E aí Deus fala para Jó assim, Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu medi o mundo? Onde é que você estava quando eu coloquei limites no mar? Ou seja, Deus está dizendo para você, Jó, algumas coisas você entende sobre o mundo, mas nem tudo. Só eu, que criei e sustento o mundo, entendo tudo. Por isso, nos dias em que aquilo que você teme acontecer com você, lembre-se da soberania de Deus. Apegue-se a ela. Eu não estou entendendo. Eu estou triste. Eu estou angustiado. Eu estou com medo. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso. E eu confio no meu Deus. Lembre disso. As coisas não saem do controle de Deus. Ao lembrar disso, a sua fé vai ter uma base onde ela possa se levantar, onde ela possa se reerguer e onde você vai continuar confiando no Senhor, apesar de que aquilo que você temia ter acontecido contigo, apesar de você pedir muito a Deus para que não acontecesse, aquilo aconteceu, mas você vai voltar a confiar no Senhor e você vai sair desse sentimento de tristeza, de angústia, de medo, de insegurança, porque o seu coração vai voltar a confiar e esperar no Senhor, com a mesma convicção que você confia e espera agora, quando declara, ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Quando as coisas vão bem, é fácil nós declararmos com fé isso, mas quando chega o dia da dificuldade, o coração naturalmente, porque somos seres humanos, se abate, se angustia. Mas lembre que o Deus soberano, o seu Redentor, ele vive e ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes também nos percebemos que nós falhamos no nosso compromisso. Porque muitas vezes nós dizemos assim, ainda que alguma coisa muito ruim aconteça, eu não vou abandonar a minha fé. Ainda que eu receba privilégios que me são muito agradáveis, eu não vou negociar os meus princípios, os meus valores. Mas e quando isto acontece, ou seja, quando nós somos tentados, quando nós sucumbimos à tentação? E aí? Como resolver essa situação? E aí eu queria lembrar de você de Pedro. Porque Pedro, quando Jesus fala para ele que Pedro vai negar, Pedro começa a dizer para Jesus, não, eu não. E Jesus diz assim, Pedro diz assim para Jesus, ainda que seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário morrer, né? Está aí em Mateus 26, 35. Ainda que seja necessário morrer, eu não vou te negar. E o que acontece? Pedro nem se coloca no risco, ou nem está aí, nem tem muito risco de morrer. Só o fato de ser identificado com Jesus já o leva a negar Jesus. E aí? Você que tem declarado com fé, você que declarou com fé no domingo à noite, declarou assim, Senhor, ainda que o mundo ofereça privilégios, ou ainda que o mundo me ameace, e se chegar o dia em que você vai estar diante de uma ameaça, ou então diante de uma oferta do mundo, e você sucumbir nesse compromisso? Como lidar com isso?
Como lidar com essa derrota? Porque enquanto Jó, ele não entende o que está acontecendo, porque o que está acontecendo com ele foge àquilo que ele compreende a respeito da vida de Deus, Pedro se vê perdido, se vê angustiado, porque ele se percebe como alguém que é derrotado, que é alguém que falhou, como alguém que fracassou. E ele se sente um fracasso. E ele deseja voltar à sua vida passada, porque quando Jesus chamou Pedro para ser um discípulo, Pedro era um pescador. E quando Jesus o reencontra para restaurá-lo, Pedro tinha voltado a pescar com os seus amigos, com outros discípulos. E aí? O que lembrar quando você falhou, quando o dia do ainda que aconteceu com você e você não conseguiu sustentar o seu compromisso de fé? Como é que Jesus trata Pedro? Naquela noite em que Jesus vai encontrar com os seus discípulos na praia, e eles estão pescando a noite toda, e Pedro tinha negado Jesus, e é a primeira vez depois da negação que Jesus vai conversar com Pedro. Como é que Jesus trata Pedro? Porque Jesus ele lembra Pedro do que é principal na vida de fé. Sabe, porque Jesus deixa claro para Pedro que não é importante conversar sobre aquela falha. Pedro, você falhou mesmo, você não podia ter feito isso. Pedro, olha, é o seguinte, você estava confiando só em você mesmo, isso não é bom. Não é isso. Não é isso que ajuda a nós nos reerguermos dos nossos fracassos. O que Jesus fala com Pedro? Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta para Pedro: tu me amas? Tu me amas mais do que esses outros? Jesus queria lembrar Pedro que aquilo que ele quer de nós não é a perfeição moral. Ele quer que nós o amemos. O que ele espera de mim e de você é que nós o amemos. O apóstolo Paulo fala assim que o amor de Cristo nos constrange. Quando nós somos tomados, quando nós entendemos que Jesus nos ama, naturalmente nós somos constrangidos a viver de acordo com a vontade dele. Por isso eu sempre digo para as pessoas, até mesmo por aquelas que estão meio afastadas do Senhor, eu digo assim, que Deus revele o quanto Ele te ama. Porque se eu e você tivermos noção cada vez maior do quanto Deus nos ama, não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de alguém nos fustigando e dizendo assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Porque isso não funciona. Sabe, o pai, a mãe, o pastor, o presbítero, pegando teu pé: faz isso, faz aquilo. Se você amar Jesus, se você estiver cheio da consciência de quanto Deus te ama, já é o suficiente para você mesmo, constrangido por esse amor, viver de acordo com a vontade do Pai. Porque Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, Pedro, vamos continuar nessa caminhada. Se tu me amas, pastoreia minhas ovelhas. Jesus restaura aquele que falhou, mesmo depois de ter dito: ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. Ele falhou. Jesus fala assim: é melhor. Jesus não fala assim: é melhor pensar bem antes de falar. Não. Você me ama, Pedro. E aí nós nos lembramos do principal dos mandamentos. Qual é a principal coisa a fazer na vida, para qualquer pessoa? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Se fizéssemos somente isso, se buscássemos somente isso, já seria o suficiente para vivermos de maneira agradável ao Senhor.
É por isso que Davi, o rei Davi, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava o Senhor, ele se deleitava no Senhor. Prova é dele ter escrito tantos salmos, que são expressões de adoração, de lamento, sempre feitas diante do Senhor. Portanto, eu queria dizer para você que nós nos comprometemos com Deus. Como é que nós agimos quando nós falharmos? Pode ser que nós falhemos. Nós dizemos, ainda que eu receba privilégios ou oferta de privilégios para abandonar o Senhor, ainda que eu seja ameaçado, eu não vou te negar. Mas nem sempre conseguimos cumprir. Como agir quando isso acontecer? Lembrarmos ou deixar que o Espírito nos lembre que aquilo que nos liga ao nosso Pai não é a nossa perfeição moral, mas é o amor. É o amor do Pai por nós, que nunca nos abandona, e é o amor que nós devemos declarar e inclinar nosso coração sempre ao Senhor. Eu espero que na sua vida você experimente força que vem do Senhor, porque o segredo para nós dizermos um ainda que e sermos bem-sucedidos é nós confiarmos que nós não vamos conseguir cumprir isso com as nossas forças, mas com as forças que Cristo nos dá. Ainda que aquilo que você teme aconteça, e você se sinta desesperado, e você se sinta como alguém que fracassou porque você está com medo, porque você está com angústia, lembre, o Senhor é contigo. Ainda que você venha falhar moralmente, ainda que você venha romper os compromissos que você fez com o Senhor, lembre-se, o Senhor te ama. E o que Ele espera de você é que você o ame. E se esse relacionamento com Ele for baseado no amor, naturalmente, você e eu seremos constrangidos a fazer a sua vontade. Vamos orar? Pai, nós declaramos com fé que nós não temeremos, ainda que aquilo que nós tememos aconteça conosco. No entanto, ó Deus, nós sabemos que os sentimentos, as emoções são criados pelo Senhor. E a Tua palavra e o exemplo de homens tementes ao Senhor nos demonstram que o temor, a angústia, a dificuldade não necessariamente devem ter a última palavra em nossas vidas, porque nós somos passageiros das aflições. E eu oro pedindo aqui a Deus pela vida dos meus irmãos e irmãs. Se porventura algum daqueles que nos ouçam nesta hora está se sentindo uma pessoa sem fé, porque está sentindo temor diante de uma situação difícil que está lhe acontecendo, eu oro pedindo que o Senhor revele a Tua presença junto dela agora, em nome de Jesus. Também, ó Deus, aqueles que estão se sentindo fracassados, pessoas que não valem nada, porque perderam os seus compromissos, ou romperam os compromissos, ou fracassaram moralmente, mesmo depois de ter dito que não fariam isso. Deus, em nome de Jesus, revele o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor continua os amando, para que eles também, ó Deus, sintam-se chamados, atraídos por este amor do Senhor e constrangidos, voltem a fazer a Tua vontade e que assim o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos e filhas, o Teu reino se estenda e a Tua vontade seja feita. Assim eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite de descanso e um sono reparador de forças na presença do Senhor. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, yeah.
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei.